E quando a maré abaixa é que a gente vê quem está nadando pelado. É esse o efeito que Donald Trump está causando ao mundo. Isso se dá pelo fato de que muita gente fala que estamos aí diante de uma grande crise financeira e isso é tudo culpa das medidas do Donald Trump. Sim, parte disso. Parte disso, não a maior parte, inclusive, a menor parte, é culpa do Donald Trump. Mas no fim das contas, o que o Trump está fazendo é estourar quem está muito inflado. Essa que é a verdade. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva aí nesse canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Então o que ocorre? O Donald Trump ele iniciou um programa de devolução de taxas. Qual é o principal conceito? Quem taxa muito os Estados Unidos, ele devolve de igual maneira. Eu concordo com isso? Não, não concordo. Mas, do ponto de vista ético, até que justo. Até que justo. Vamos supor. A gente tem aí um país, vou pegar um país aleatório aqui, Indonésia. A Indonésia cobra 50% de taxa para evitar que seus cidadãos comprem produtos nos Estados Unidos. Donald Trump pega e faz a mesma coisa, cobra 50% de taxa para impedir que cidadãos americanos comprem produtos na Indonésia. Né? Então, assim, de primeiro momento, parece correto um negócio desse. Eu não concordo pelo fato de que, se o cidadão americano ele quer comprar um produto na Indonésia, é direito dele poder comprar sem o governo se meter, tá? Aí é uma outra história. Eu apoio os valores que o Trump apoia, eu compactuo dos valores dele, compactuo. Só que nesse ponto eu acredito que ele não está tomando as melhores decisões possíveis. Então, a ideia inicial era fazer uma espécie de devolução. Só que a coisa não ficou assim só taxa por taxa. Ele colocou outros fatores aí no meio do caminho. Por exemplo, contra o México, o que ele fez foi considerar que o México não está lutando devidamente contra as drogas ilícitas que estão entrando nos Estados Unidos. Então, parte dessa taxação que ele está colocando é como se fosse uma resposta a isso. China. A questão da China não é só porque a China está taxando muito os Estados Unidos, não. A ideia dele é que os Estados Unidos compram muito mais da China do que a China dos Estados Unidos, então ele quer equilibrar a balança. Também não vejo que faça sentido, né? Mas daí seria essa a ideia. Ah, Marcos, mas aqui no Brasil a gente chega a cobrar quase 100% de imposto, de taxa, né? Na verdade, de produtos comprados fora do Brasil, inclusive Estados Unidos. Mas contra o Brasil, o Donald Trump colocou apenas 10%. E isso acontece pelo fato de que o brasileiro, mesmo com 100% de taxa, ele ainda compra muito dos Estados Unidos. A gente ainda depende muito deles em vários aspectos. Então, por conta disso, é que a taxação foi light aqui pra gente, tá? Todo mundo acreditou, eu acreditei, tá? Que ele ia atacar uma taxação gigantesca e não foi isso que foi feito. Fator Alexandre de Moraes. O que vai acontecer em relação ao Alexandre de Moraes, então, se é que aconteceu alguma coisa, eu acredito que vai, né? É que as punições vão ser feitas contra ele e não contra a nação brasileira. Aí eu vejo que é justo. Existem aí hoje 2 processos do Donald Trump, na verdade é a Trump Media, que é a empresa de mídia dele, e o Rumble contra o Alexandre de Moraes. Esses processos são pelo fato de que o ministro ele solicitou que a Rumble, que é uma empresa americana, apagasse o perfil do Alan dos Santos nos Estados Unidos. Né? Então é uma empresa americana tendo que, dentro de solo americano, obedecer ordens do Brasil. E isso não pode. Porque, por incrível que pareça, as ordens do Alexandre de Moraes, elas só podem valer dentro do Brasil. Olha só que coisa impressionante, né? Mas aparentemente o ministro discorda desse ponto de vista. Ele acha que se ele mandar que o Japão bloqueie um site que opera no Japão, vão ter que obedecer ele, entende? E não faz sentido realmente esse tipo de coisa. Só que é obviamente que ele não vai voltar atrás, né? Ele vai
Ele percebeu a cagada que ele fez em relação a isso, mas ele não vai voltar atrás, tá? Isso daí é óbvio, não espere nada diferente disso. Então, tem os processos porque ele mandou apagar o perfil do Alan dos Santos. Se ele mandar bloquear ou apagar no Brasil, beleza, ele pode fazer isso. Só que ele quer que uma empresa americana, em solo americano, obedeça. Que é diferente dele, por exemplo, se tivesse uma empresa brasileira que opera no Brasil e em outros países, aí sim ele pode mandar nessa empresa brasileira falar, ó, faça tal coisa lá fora. Né? A gente não tem nem exemplos e similaridades que a gente possa apontar aqui no Brasil, né? Mas seria esse o caso. Além disso, existe algo passando no Congresso, tá? Algo que está para ser votado ainda no Congresso americano, para definir punições para o Alexandre de Moraes. Por exemplo, ele perdeu o visto americano dele. E assim, para ele não faz muita diferença, né? Ele já está com a vida feita, só que isso pode se estender também aos seus familiares e até pessoas que obedeceram ordens que possam considerar como ilegais. Além do mais, existe uma pressão para que o Donald Trump inclua ele na lei Magnitsky, que isso daí tem a ver com a questão dos direitos humanos. Então, se ele for incluso nessa lei, toda empresa que é originalmente americana, lembra aquele caso? O Alexandre de Moraes queria mandar em uma empresa americana nos Estados Unidos. Ele poderia mandar em uma empresa brasileira no Brasil ou em uma empresa brasileira o que ela de repente possa fazer fora do Brasil. É uma coisa. E nesse caso, os Estados Unidos, através da lei Magnitsky, pode impedir que qualquer empresa tenha conta do Alexandre de Moraes. Tá, ok, então ele não vai poder ter dinheiro lá? Vai muito além disso. A gente já ouviu falar do Netflix? Já ouviu falar do Spotify? Disney Plus? E qualquer outro serviço de entretenimento? Provavelmente são empresas americanas. Quase todas. A maioria. Ele não poderia ter conta dessas empresas. Porque são empresas americanas e elas têm que obedecer às leis americanas. E a lei Magnitsky se aplica a empresas americanas também. E daí? Ele vai ficar sem serviço de streaming. Ok, mas ele também não vai poder utilizar qualquer empresa de voo que seja americana. Mas ele quer ir para a Europa. Se tem uma empresa americana que operar aqui no Brasil, ele não vai poder usar. Tá, mas aí já fica um pouquinho chatinha a vida dele. Fica, não vai resolver todos os problemas, não vai acabar com a vida dele, mas vai ser meio chatinho. Sabe cartão de crédito? Normalmente cartão de crédito é Visa, Mastercard, American Express, tem outras bandeiras também, mas eu não conheço. Também não vão poder ter conta do Alexandre de Moraes, ele não vai mais poder ter cartão de crédito, cara. Banco americano, não vai poder, entende? Então é uma série de restrições. E aparentemente essa taxação que o Donald Trump colocou aí no Brasil nada tem a ver com o Alexandre de Moraes. E as sanções serão focadas no ministro, né, se essas 3 frentes contra ele ocorrerem. Mas, voltando ao ponto da taxação mundial, né, isso que está acontecendo aí no mundo todo, muito se fala a respeito de uma crise financeira que vai acontecer. E eu acredito que sim. Por quê? Ele começando a taxar várias empresas, muitas empresas têm o seu principal ramo de negócios vender para os Estados Unidos. Então, tem 2 caminhos para essa empresa. Ela pode simplesmente achar uma outra pessoa, um outro país para vender, ou ela não acha e quebra. Né? Tem essas 2 alternativas. Então muitas empresas vão quebrar. Desemprego no mundo vai começar a acontecer por conta dessa decisão do Donald Trump. E várias mudanças estruturais, tá? No mundo todo, na estrutura do mundo. Os Estados Unidos vai ter suas vantagens e desvantagens, mas a questão que eu quero dizer é isso. Né? A gente vai ter toda uma estrutura do mundo e dos negócios, de como toda coisa funciona, vai ser alterada. Muita gente que está no topo vai para o fundo do poço. E muita gente que está no fundo do poço vai encontrar oportunidades maravilhosas no meio desse caminho. Essa que é a verdade.
Então, com toda essa mudança, tem gente falando assim, daí o Donald Trump está causando uma crise no mundo. Eu acredito que é um exagero falar que o problema todo é o Donald Trump. Isso porque nós passamos por um período de pandemia. Lembra que na pandemia falavam assim, olha, fique em casa, a economia a gente vê depois? Pois bem, a gente ficou em casa. Resolveu alguma coisa? Não. Já até a ciência diz que tem que ficar em casa. Daí depois foram ver que a ciência na verdade errou. Né? A ciência, não existe nem a ciência. Não existe um grupo de pessoas que decidem o que é ciência e o que não é. Tá? A ciência é justamente composta de vários pontos de vista, várias opiniões e tudo mais. Então não existe essa história. A ciência diz que, tá? Quem fala isso é burro pra caramba. Sinto dizer, é a verdade. Com isso, então, muitos países imprimiram muito dinheiro. E o que acontece quando você imprime dinheiro? Inflação. Por quê? Se você tem hoje 100 reais circulando dentro do Brasil e esses 100 reais aí são negociados entre 10 habitantes que existem no Brasil, tá? Esse exemplo hipotético aqui, extrapolado. Então você tem um padeiro, alguém compra o pão do padeiro, ele ganha R$1. O padeiro vai lá no marceneiro e manda fazer uma mesa. Daí o marceneiro ganha R$1. E daí esse marceneiro vai até a pizzaria e compra uma pizza e paga R$1. Entendeu? Então o dinheiro está ali circulando. Só que a partir do momento que aparece um outro cara com R$2, né, que foi fabricado, foi impresso do zero, o dinheiro comum todo passa a valer menos, tá? Então, o que vale mais? Algo que tem utilidade e é facilmente encontrado, ou algo que tem utilidade e é raro? A raridade traz também o seu valor, né? Por conta disso, então, vários países durante muito tempo ficaram imprimindo dinheiro para tentar contornar o fique em casa, geraram inflação e estão quebrados. Por isso a frase, quando a maré abaixa, é que a gente vê quem está nadando pelado. Então, quem está causando essa baixa da maré, digamos que é o Donald Trump. E quem está pelado é quem imprimiu muito dinheiro e quem fez políticas monetárias agressivas para tentar contornar a pandemia, escondendo o jogo. Né? Então a gente vai aqui fazer essa manobra e tudo mais. Então não é que o Donald Trump está causando uma crise no mundo. Ele está fazendo com que a crise que já existia, ela apareça. Que os problemas que já estavam lá sejam descobertos. Ele está prejudicando muita gente e ajudando muita gente com essa mudança de paradigma e tudo mais da economia mundial? Sim, mas ao mesmo tempo ele não está causando tudo isso. Ele está evidenciando toda essa história, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e que o Criador dos céus e da terra te abençoe. Até mais.